traz a profissão no sangue e no coração. Sempre atento aos pedidos da população, faz o que pode para poder ajudar. Político, foi reeleito para vereador da Câmara de Barbacena 2021-2024. Eu tenho a honra e a satisfação de receber aqui no Giovanni Goulart Entrevista o meu amigo Odair Ferreira, o comunicador Emoção. Odair, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Giovanni, eu que agradeço o convite, fico muito feliz porque você é um grande amigo, um grande profissional da educação e também um grande entrevistador. Então, fico muito feliz de participar do seu programa. Então, Odair, eu já quero começar a conversar com você, para você falar para os nossos telespectadores onde você nasceu e como foi a sua criação. Olha, Giovanni, eu nasci aqui mesmo em Barbacena, na comunidade de Nossa Senhora da Penha, e uma criação muito família, porque por intermédio dos meus pais, da minha querida mãe, Dona Nicéia, do Sr. Jaci, das Frutas, muito conhecido na cidade, eu segui os ensinamentos da Igreja Católica e a partir daí iniciei a minha grande vocação dentro da comunicação. Bom, o que você sente mais falta da sua infância? Eu sinto falta do coração, das minhas brincadeiras na Praça da Penha, com os meus amigos de infância, aquelas brincadeiras saudáveis, pique de polícia e ladrão, jogar bolinha de gude, futebol. Eu sempre fui um apaixonado pelo esporte, pelo futebol. Eu sinto muita falta disso. Os tempos que eu saía ali da Penha, do Ipanema, no campo do Barcelona, indo para o campo do América jogar futebol. Aí na volta, a gente parava ali no Príncipe Negro, pertinho ali da mercearia Bertolinha, aqui em Barbacena, no bairro São José. A gente ganhava um guaranazinho do Príncipe Negro. E aquilo é a maior alegria, a maior felicidade da nossa vida. Então isso me chama muita atenção. Eu tenho uma recordação muito boa disso, ali na comunidade da Penha, nas brincadeiras, com os meus grandes amigos de infância. Você falando do seu pai, da sua mãe, tinha aquela coisa assim da mãe, Odair, já para casa, já tá tarde, para de brincar com as crianças. Olha, na nossa época, porque vamos colocar aqui, eu estou com 47 anos. Nesse ano agora de 2021, eu vou fazer agora, no mês de agosto próximo, eu vou fazer 48 anos. Então vamos colocar lá no tempo 8 anos, 40 anos atrás, só para você ter uma ideia. A gente tinha hora para sair e principalmente hora para voltar para dentro de casa. Aí a gente aproveitava os eventos, a gente tinha a festa da Penha, a gente ia para lá, ficava brincando lá na barraquinha do coelhinho, tinha a barraquinha do beijo, e era uma coisa assim fantástica, e eles ali, sempre orientando para os ensinamentos da igreja, uma criação fantástica, mas sempre... sabe aquela coisa assim que os pais, parece que eles descobrem no meio do caminho o que você quer ser na vida? Sim. Então, eu sempre tive essa liberdade. Então, eu sou muito grato aos meus pais. E como que foi ali o seu início de juventude? No ensino médio, você já decidiu o que você já ia fazer? Ou foi depois da escola? Já. Você sabe que nós que mexemos com a comunicação, a gente é muito agitado, né? Imperativo, aquela coisa toda. Eu não cheguei no ensino médio, não. Quando eu tinha 6 anos de idade, olha bem, praticamente 42 anos atrás, com 6 aninhos de idade, eu já descobri minha vocação. O meu pai tinha um som gradiente, com microfone sem fio, ele tinha um rabinhozinho, um microfone, e aí a gente ficava fazendo teste, a gente colocou uma fita cassete, vamos gravar, vai falando aí, alô, 1, 2, teste, aí eu ia subindo em direção à Igreja da Penha, quando eu estava lá na Penha já fazendo entrevistas com 6 anos de idade. Qual que é o seu nome, aquela coisa no coreto, brincando, aí eu voltava correndo, aí o meu pai ia dormir, sempre dormiu muito cedo meu pai, porque acorda muito cedo todos os dias,
Aí eu colocava baixinho, e eu ficava voltando a fita e ouvindo o que eu estava falando. Aquilo para mim era coisa fantástica. Só para você ter uma ideia, com 7 anos de idade, o saudoso Padre Viçoso, eu já participava das leituras na Igreja da Penha. Aquilo era um microfone pequenininho, assim, aquilo saía do alto-falante da igreja, eu nem dormia. No dia que eu ia fazer a leitura, participar, aquilo para mim era o momento maior da minha vida. Então eu fui começando aos pouquinhos. Aí eu me recordo que lá ali no campo do Barcelona, um pouquinho para frente da Penha, no bairro Ipanema, eu jogava no segundo quadro, no futebol, eu ficava doido para terminar o jogo, para eu pegar um gravador que eu tinha, que eu ganhei do meu pai, colocar a fita. Tinha um amigo meu do segundo quadro, o José Augusto, então, o Pelé, muito conhecido de todos nós lá. Ele era o meu repórter e eu era o narrador. Eu pegava as escalações, eu acabava o jogo, nem trocava de roupa. Qual que é o goleiro, tudo, já ia aprendendo a técnica do jornalismo esportivo, o nome da arbitragem. Olhava o público assim, aqui na época era estádio Beira Barranco. Aqui no estádio Beira Barranco, tudo pronto para o início da partida. Barcelona e AZ 81, aquilo, todo mundo olhando para a gente. Aí gravava aquilo. Chegava na segunda-feira, 18h30, 19 horas, a gente ia no bar de um amigo nosso lá, o Evaldo, na rua principal ali da Penha, colocava a fita e aí ficava o debate. Aí era a resenha esportiva. Aquilo eu já achava que eu era o Galvão Bueno. Na época era o Luciano do Vale, né? Estourou o Luciano do Vale, o próprio Silvio Luiz depois. Então aquilo eu ficava fascinado. Até o dia que eu conheci o meu amigo Aldo Eider, que trabalha hoje, né? Vocês o conhecem. O Eider estudava comigo no colégio estadual. E como eu era muito bom de bola, e o Eider era um pouquinho acima do peso, e o pessoal às vezes tentava ensinar, o Eider é meu protegido. E aí já entrava a política. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou jogar. As camisas são minhas, o melhor jogador em campo aqui na quadra lá do estadual. Eu jogava muito, corria muito, tinha um grande preparo. Era uma liderança, né? E aí eu pegava a camisa e falei assim, agora vocês vão distribuir o restante aí. A camisa aqui é minha, a bola é minha, e tá tudo resolvido, e eu não abro mão do Eider no gol. E o Aldo Eider ia pro gol, e aquilo a gente, com essa brincadeira, nós fomos campeões das gincanas. Na época tinha as gincanas lá do colégio estadual, nós fomos campeões. E aí aquela alegria, até um dia que eu virei e falei assim, Eider, o meu sonho é trabalhar na rádio. E aí eu falei com ele assim, teria como você me colocar na rádio com seu pai, diretor de esportes, aquela coisa toda? Não, tem sim, eu vou te levar, vou te apresentar. E marcou um dia, e nós fomos lá na Rádio Barbacena, aqui no 5º andar do Barbacenense. Cheguei lá com a panca parecia que eu era o contratado da CNN Internacional. Cheguei lá, aquela coisa toda. Hoje é meu dia. Já vou entrar, né? Já vou, aonde que eu falo aí? Onde que é o microfone aí? Vocês querem que narra o que aí? Eu disse, não é assim. E aí começou a me explicar que é como se fosse uma profissão, outra profissão qualquer. Que você tem a parte da técnica, tem a prática, a vocação, mas você precisa aprender isso. E aí eu comecei puxando fios, era o chamado foca, o auxiliar de reportagem. E depois de muito tempo eles começaram a deixar eu divulgar o público e a renda. E aí eu ia aos pouquinhos. Então foi uma luta, mas foi um grande aprendizado. Porque eu tinha a vocação, a boa vontade. E aí a vida, Deus, em sua infinita bondade, me proporcionou que eu tive o privilégio de fazer a faculdade de jornalismo. Eu fiz letras, depois entrei na faculdade de jornalismo. Então tudo aquilo que eu aprendi lá no rádio era realmente aquilo. Lógico que com o passar dos tempos a gente vai aprimorando a técnica do telejornalismo, do jornalismo, o jornalismo online, a imprensa escrita, etc, etc. Então é uma história linda que poucas pessoas conhecem, porque às vezes a pessoa vê o Odair Ferreira lá na rádio, ouve, vê a gente lá no palco apresentando os grandes eventos da nossa região,
Às vezes a pessoa acha que a gente começou ali 1 ano, 2 anos. Não, Não. teve todo A gente tem uma história muito grande. Né? E isso, Odaí, que é importante, porque aqui as pessoas que sentam aí onde você está hoje, elas justamente elas vêm e contam esse início, toda a sua história de vida, de carreira, e as pessoas que estão nos assistindo gostam disso. Elas gostam de sentar ali e saber. Falam assim, nossa, poxa, aquele cara ali, eu admirava ele no trabalho dele, agora eu admiro mais pela história que ele veio e trouxe para nós. Então isso é muito importante. E já aproveitando, eu quero que você fale, você falando de vocação, eu já quero que você fale que você é um radialista muito famoso aqui. Claro que daqui a pouco eu vou entrar mais nesse detalhe, vou aprofundar mais até onde você trabalha, né, como comunicador na rádio. Mas eu já quero saber de você, ser um radialista é vocação? Tem que ter vocação aí? Tem que ter vocação, como qualquer outra profissão. Porque tudo que você faz com amor, tudo que você tem, aquela aura, aquilo está dentro de você. Você olha, é igual o telespectador aqui, os internautas, aqueles que estão nos assistindo. É como se fosse uma paquera. Você conversar, você entrar dentro da casa do telespectador. E no rádio, você estar lá no estúdio como esse aqui, mas você não saber quem, onde, quando e por que está te ouvindo. E quantas palavras de reflexão que nós levamos lá no nosso programa de rádio, que você transforma a vida das pessoas. Porque o entretenimento, o infotenimento, a informação, o entretenimento, ele hoje nos tempos, principalmente em tempos de pandemia, ele vai mais além. Porque nós passamos a ser um companheiro, um amigo fiel de tantas e tantas pessoas que estão do outro lado nos acompanhando. Por isso que tem que ter seriedade, profissionalismo, ética, respeito ao ouvinte, ao internauta, ao telespectador. E quais foram as maiores dificuldades que você já enfrentou ou enfrenta na profissão? Porque não é fácil, né? Você recebe tanto críticas positivas quanto negativas e tem que saber lidar com elas. Eu tenho muita tranquilidade com isso, porque na faculdade de jornalismo eu aprendi de que todos têm o seu público. O veículo de comunicação, por menor que ele seja, ele tem o seu público. E é para o seu público que você tem que fazer um trabalho profissional, cada dia melhor. Eu dou muito exemplo dos feirantes. Você vai à feira de sábado ou à feira de domingo e nós percebemos várias barracas montadas. Eles chegam lá 3 horas da manhã, 3h30. Quando dá 11, 11h30 da manhã, todos vão embora, cada um com o seu dinheirinho, porque cada um tem o seu público, existe demanda para cada, o da fruta, o da verdura, o do legumes, o do artesanato, etc, etc. Odaí, você trabalha na Rádio Correio da Serra e você tem lá um programa que tem uma repercussão positiva dentro da nossa cidade e região, né? E eu gostaria de saber, essa repercussão toda, esse sucesso todo que você tem hoje com a população barbacenense, se deve ao seu trabalho ou se deve também a essa população que você também ajuda no seu programa? Um conjunto de coisas, porque por intermédio do rádio, o rádio é o elo de ligação para que eu consiga ajudar a tantas e tantas pessoas. Muitas das vezes, ali você como um vereador, às vezes você não consegue resolver um problema que quando você leva para o rádio, ele ganha repercussão e eu consigo resolver aquele problema. Agora, o carinho do ouvinte, a prestação de serviços. Porque quando você recebe uma família, eu vou te contar um exemplo aqui de uma senhora que me procurou, o filho dela estava enveredado para o mundo das drogas,
e eu tive a oportunidade de, por intermédio do programa de rádio, a gente levá-lo para São João del Rei para um tratamento. Ele ficou lá 8 meses e ele voltou transformado. E aquela mãe que me procurou, que estava desfigurada, chorando no meu programa, entrevistando ao vivo, ela fez até festa para mim. Reuniu a família. E aí você vai percebendo de que uma atitude, o quanto que não mexe com a qualidade de vida das pessoas, quanto que você não transforma a vida das pessoas. Eu acho que a comunicação é isso. Quando eu falo e você entende o que eu estou falando, isso é comunicação. Exatamente. Você falando dessa forma e contando esse caso dessa mãe, como que o Odair Ferreira se sente quando chega alguém e fala: muito obrigado, você ajudou meu filho, você salvou meu filho, você fez isso por mim, você fez isso pelo meu vizinho. Como que o Odair se sente ao ouvir essas pessoas agradecer? Muito feliz e a certeza de que eu sou um cristão jornalista, um cristão político, porque não tem preço quando uma pessoa, independente de quem quer que seja, Madre Teresa de Calcutá tem um pensamento que eu gosto muito. Nunca deixe uma pessoa procurar você que ela volte pior do que ela te procurou. Eu coloco isso na minha vida. Porque às vezes você não pode ajudar a pessoa naquele momento com uma coisa material ou que ela está precisando de urgente. Mas você pode, pela palavra, pelo jogo de cintura, pela simplicidade, pela humildade, dar um bom conselho, uma boa orientação para aquela família. Eu acho que a nossa sociedade carece muito disso. Muito. E o que você fala tem toda a razão, porque hoje em dia as pessoas têm procurado muito, né? Ah, vou no psicólogo, vou no psicanalista, vou no psiquiatra. Ah, não, eu vou ali no meu vizinho, que o meu vizinho, quando ele me ouve, ele me entende e eu saio de lá mais aliviado. Então as pessoas realmente, nesse século que nós estamos vivendo, onde tudo é corrido, né, a parar às vezes para refletir, conversar, desabafar, isso faz um bem muito grande, tira um peso, né, das costas do outro. A coisa grandiosa é quando você entende que para você ser feliz você precisa de pouca coisa. E de que o ser humano, ele precisa ser tratado como realmente um ser humano. Às vezes, eu fico me perguntando no rádio, em casa, eu fico me perguntando, existem muitas situações de que eu não consigo entender. Você querer fazer um pré-julgamento de alguém por causa de condição social, de cor, de raça, disso, daquilo, sendo que todos nós somos seres humanos. Sim. Às vezes o pessoal liga lá no rádio, daí eu estou com um problema assim, assim, assim. Eu vejo que o senhor fala muito da questão de Deus, de Nossa Senhora, aquela coisa toda. Mas eu nunca vi Deus. Por que o senhor vê Deus e eu não vejo Deus? Por que eu não consigo conversar com Deus? E aí eu digo, você tem um espelho na sua casa? Pare um pouco, respire, feche os olhos em frente ao espelho e depois de alguns segundos abra os olhos que você vai ver Deus. Porque Deus somos nós. Ele está no meio de nós. Nós somos a sua imagem e semelhança. O Brasil, ele carece e precisa de mais profissionais da comunicação, do jornalismo, que tenham o espírito da solidariedade, da cristandade, para que nós possamos elaborar e produzir um jornalismo
factual, atual e verdadeiro. Gente, olha só que lição de vida. Fica aí essa reflexão maravilhosa do nosso Odair Ferreira. E já aproveitando, eu já quero entrar aí num assunto que é a política. Você, em 2020, se reelegeu vereador, né? Fez um trabalho maravilhoso. E agora, quais são os projetos futuros aí para esse novo mandato? Eu quero, lá na Câmara Municipal, lutar muito para que as mães que têm filhos e que precisam trabalhar, que elas tenham uma oportunidade de colocar os seus filhos nas creches, para que elas possam ter tranquilidade, sabendo que eles vão estar bem cuidados, para ela trabalhar. Porque o trabalho é a maior dignidade de um ser humano. Porque quando você está ali trabalhando, chega ali no início do mês, você recebe seu dinheirinho, com o fruto do seu suor, da sua dignidade. Não tem preço isso. Então nós, como representantes, como legisladores, nós precisamos ter esse equilíbrio do poder legislativo, que é independente, mas harmônico com o executivo, ser o fiel da balança para orientar os secretários, o próprio prefeito, o vice-prefeito, da importância das políticas públicas para as mães na questão das creches, para os jovens na questão do esporte, para as mulheres, para os idosos. Quantos e quantos idosos você, que está acompanhando essa entrevista nossa, você não conhece aí na sua casa, tem um idoso, alguém da melhor idade. Muitos deles gastam mais de 70% do salário só com remédio, com medicação. Como é que ele vai ter condições de pagar, por exemplo, um asilo? Muitas das vezes os filhos casam, vão embora, e aí vem aquela situação, aquele drama. Precisa de um acompanhamento, de uma alimentação de qualidade, precisam de ter ali um profissional da saúde para que ele possa receber a medicação no horário determinado, e aí ele acaba ficando só. Tendo um asilo, tendo uma parceria do executivo, junto com esses asilos particulares, eu acho que a gente vai ter aí uma oportunidade de dar uma atenção especial para tantas e tantas pessoas da melhor idade. Não é só questão do asilo. Lá tem oficinas, o próprio governo municipal, né? a própria infraestrutura do CREAS, dos CRAS, que são espalhados pelos bairros da nossa cidade, eles precisam elaborar e executar projetos e políticas públicas para integrar no esporte, no artesanato, em oficinas. Porque quando você integra as pessoas, você começa a entender de que a vida é prazerosa. Integrar o jovem de uma região da cidade para outra região, o idoso da área central conhecendo o idoso de outra região. Então isso é muito importante. São políticas públicas que nós precisamos elaborar, executar, para que lá na ponta nós possamos ter o resultado. E, Odair, as eleições de 2020, com essa renovação toda que houve, tanto na Prefeitura quanto na Câmara, é um momento assim, que a gente pode falar assim, apitou um sinalzinho na cabeça do eleitor e ele está pedindo esperança, está pedindo socorro. Sim, ele está atento e vigilante. É como a comunicação. Quem não se adaptou às novas tecnologias, quem não fez a convergência de mídia, acabou o programa de rádio, você tem que estar ali no seu Instagram, no seu Facebook, o programa, o telejornal, acabou o programa de televisão, ele tem que estar lá na internet, ele tem que estar lá os seus dados.
Ele tem que estar lá no Facebook, ele tem que ter a página dele lá, para que você, olha, eu quero saber o que aconteceu ontem no jornal. Olha a transformação que nós estamos tendo aí na própria questão da televisão. Antigamente a gente falava que a novela, todo mundo parava. Hoje você tem tudo ali. Você tem Globoplay, você tem Netflix, você vai assistir uma série, você volta, para, resolve, depois você eu quero... Então, é uma praticidade. Agora, imagina quando eu comecei no rádio. Eu comecei, como eu disse, com um pequenininho, já com 15, 16 anos, eu já estava ali nos corredores da Rádio Barbacena, lá do Clube Barbacenense. 15 anos. Vou colocar 15. Com 40, vou fazer 48. Então você coloca aí 30, vamos pôr, 30 anos atrás, eu pergunto para você, nós tínhamos os bytes, a velocidade da luz? Por exemplo, essa entrevista aqui, daqui a pouquinho, ela vai para o mundo inteiro. Antigamente, você sabe como é que eu fazia para participar de uma reportagem num estádio de futebol? Eu tinha que descobrir, perto do estádio da cidade que eu estava, quem tinha um telefone, porque quem tinha telefone tinha um poder aquisitivo bom, pedir, pelo amor de Deus, a pessoa, se ela deixava eu ligar para a Telemiga em Barbacena, para ligar para o Bolinha nos estúdios lá do 5º andar do Clube Barbacenense, para o Bolinha, ela passar a ligação para ele passava uma vinhetinha para o Claudio, que estava em Belo Horizonte, no Mineirão, tipo, colocava uma vinhetinha lá e ele já sabia, ó, é o Odair que está lá em Capela Nova. Girando a equipe de esportes 820, vamos agora dar uma passada em Capela Nova, o clássico Fluminense em Capela Nova. Boa tarde, Odair Ferreira. E eu lá no telefone, dentro da casa, na sala, na cozinha, no quarto da moradora. Boa tarde, Claudinha, boa tarde, amigos da equipe 820 de esportes. Falamos ao vivo aqui no estádio Zezeca Moreira, em Capela Nova. Até o presente momento, 15 minutos, 1 para a equipe do Capela Nova, gol de Gilcinho, 0 para o Fluminense. Informando tal. Saía correndo, chegava no estádio, já estava 3-1 o jogo. Olha que confusão. Aí eu tinha que pegar correndo, anotar aquilo tudo, voltar correndo lá pro telefone, ligar pra Telemiga, passar. O processo todo de novo. Era muito complicado. Hoje não. Hoje eu pego o meu aparelho celular, isso no rádio. Mas hoje você tem uma logística que você tem um link dentro da cabine com um aparelho dentro da rádio. Você fala de onde você quiser. Televisão, se acontecer uma tragédia agora, eu chego e encosta ali a motinho, bota o link, ou o carro de reportagem, levanta a telinha, o satélite, já chega lá na edição da emissora. Então é muito prático e nós precisamos adaptar a essas realidades. Eu estou dando esse exemplo da comunicação, porque na política é a mesma coisa. Eu tive o meu primeiro mandato com 26 anos de idade, em 2001, 2004. Para eu resolver um problema para um cidadão barbacenense, ele vinha até mim. Era olho no olho. Hoje não. Hoje muitas das coisas é ali no Instagram, é ali no WhatsApp, é no Facebook. Ele te acha de alguma forma, ele te acha. E ainda fala assim, ó, você visualizou e não me respondeu. E aí você vai olhar, a eleição, passou a eleição, eu estava olhando lá, eu levei, só para você ter uma ideia, eu levei 8 horas para responder o meu WhatsApp. Porque o meu WhatsApp é o do meu programa do rádio. E eu continuei. A eleição terminou domingo, eu voltei para a rádio na segunda-feira. Eu continuo com o gabinete, aquela coisa toda, movimentando. Então não é brinquedo, não é fácil não. Se não tiver aqui, ó, no sangue, vocação. E aí eu digo, a questão da convergência de mídia para responder a sua pergunta. Às vezes a pessoa, eu digo sempre, ô Giovanni, quando as pessoas me procuram, Odair, meu sonho é ser vereador, meu sonho é ser prefeito, deputado. Eu falo assim, você vai alcançar o que você quiser na vida, basta você querer. Você ter foco, disciplina e organização. Agora, para isso, você precisa ter vocação. Não é querer, é o poder pelo poder. É igual ser professor. Nós temos
O privilégio é oportunidade. Sim. É para qualquer um? Não. Tem que gostar. Tem E que ter a vocação. vocação. A comunicação é a mesma coisa. Porque às vezes a pessoa acha, quando no primeiro dia de aula da faculdade de jornalismo, a minha sala tinha um monte de moça bonita. Os meninos, as meninas, e a gente lá, sentadinho lá em Conselheiro Lafayette, os professores do de Belo Horizonte. Aí o professor perguntou, qual que é o motivo que vocês querem ser jornalistas? Por que querem ser jornalistas? As meninas, é que eu quero aparecer na televisão, eu quero falar na rádio, eu quero dar autógrafo, eu quero aparecer no jornal, aquela coisa toda, eu quero ser famosa, chegar no lugar, lá o Giovanni chegou, aquela coisa toda. Aí o professor falou, aí no final, todo mundo falou, ele virou e falou assim, deixa eu te falar, você está na profissão errada, você está no curso errado. Porque não é fácil você ser um repórter de televisão, você ser um apresentador de televisão. É muito bonito você ver ali o William Bonner lá apresentando, a Renata Vasconcelos apresentando o Jornal Nacional. Agora, para chegar àquele momento, eles passaram um dia inteiro conversando com o escritório em Nova York, conversando com as afiliadas, as sucursais, qual é o assunto do dia, o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo, as principais, a repercussão em Minas Gerais. Não é fácil, não. E você ter um recorte do jornalismo de 2 minutos para uma reportagem, 1 minuto e meio, 3 minutos, não é fácil. Você contar uma história de forma que você, telespectador, entenda facilmente. E aproveitando, daí, você falando de contar história, eu tenho aqui, você é uma pessoa de se emocionar muito fácil? Muito difícil, mas... Porque nós temos aqui 2 pessoas que te mandaram uma mensagem e que quer contar para você uma história. Aí nós vamos combinar o seguinte, você vai ouvir as 2 pessoas primeiro, e depois você comenta sobre elas. Boa tarde, pessoal. Grande homenagem para o nosso grande Odair Ferreira. Muito obrigada pelo convite. Falar do Odair é muito complicado e simples ao mesmo tempo. Pessoa humana, uma pessoa caridosa, uma pessoa que não sabe falar não, com um programa que alcança várias pessoas em toda a cidade e região. Odair, agradeço pela sua amizade, eu que sou a sua chefinha, muito obrigada por tudo, que você seja mais uma vez um grande vereador como tem sido e tudo de bom para você. Um beijo. Olá, amigos. Alô, Giovanni. Que prazer poder levar uma mensagem nesse momento em que estamos aí homenageando essa figura extraordinária que é Odair Ferreira, um grande amigo que eu tenho, uma consideração muito grande pela pessoa dele, como vereador, como comunicador, uma pessoa do bem, que teve uma votação expressiva nessa última eleição e que merece realmente ocupar um lugar de destaque na Câmara Municipal. Ele que tem feito um trabalho sério, um trabalho que tem sido reconhecido por toda a cidade, porque ele realmente tem vocação para a vida pública. A você, Odair, a minha homenagem. A certeza que Barbacena está muito bem representada na Câmara Municipal pelo seu talento, pela sua jovialidade e, acima de tudo, pela seriedade com que você trata a coisa pública e também pelo trabalho que você desempenha na imprensa, que é brilhante. Parabéns, Odair Ferreira, o comunicador emoção. Valeu, amizade! Odair, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores quem são essas 2 figuras que estão representando todos os seus amigos, os seus familiares, os seus ouvintes na Rádio Correio da Serra, lá no programa Odair Ferreira. Olha, não tem como não se emocionar. Vocês viram aí as lágrimas, não tem como se emocionar, porque eu vou começar pela minha chefinha, que é a Nirvana Santana, uma pessoa de um coração, de um espírito de empreendedorismo, um ser humano que só quem conhece profundamente dentro do coração dela pode falar dela.
uma pessoa extremamente correta, atualizada, uma pessoa que sabe aquela pessoa que vira para você e fala assim, olha, nós poderíamos fazer isso aqui, porque eu acho que isso aqui vai ser bacana. Então, eu sou muito grato. Eu tenho 11 anos agora, esse ano agora no mês agora de agosto, eu vou completar 12 anos que eu estou junto lá com a Nirvana, o Aderbal, com todo o grupo de comunicação, 12 anos. Uma história bonita. E foram as 3 eleições que eu tive mais votos. Mais votos. Porque uma coisa, quando eu recebo uma mensagem desses 2 profissionais da comunicação, um mais voltado pelo lado burocrático, administrativo, e o outro pelo lado administrativo, burocrático, mas também da comunicação, no caso do Zé Rubens, eu fico muito feliz. Porque eu sou um dos poucos radialistas, jornalistas, que venceu a eleição para a Câmara Municipal de Barbacena, trabalhando na Rádio Barbacena e depois trabalhando na Rádio Correio da Serra. Que foi presidente da Câmara Municipal, no caso de 2017. Que mais mandatos tem na Câmara Municipal. Porque não é fácil você ser vereador, é só você pegar a listagem lá, você vê tantas pessoas que têm grandes projetos, grandes trabalhos, que tentam e não conseguem. E outros que já entraram, que tentam voltar e não conseguem. Então eu fico muito feliz, a Nirvana, nossa chefinha, uma pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por ela. E todos os profissionais da nossa equipe, nosso grupo lá de comunicação. E o Zé Rubens. Eu me emociono muito com o Zé Rubens, eu vou contar para vocês. Em 1989, a igrejinha da Penha era pequenininha. E aí o saudoso padre de Souza falou assim, ô, daí, você vai ficar responsável pela parte externa da festa. Divulgação, você vai fazer isso, vai te encravar propaganda, pedir patrocínio nas lojas, tantos e tantos amigos. Eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Aí, 4 anos, a Rádio Sucesso foi inaugurada em 85, se eu não me engano. E aí eu fui lá, onde é a sede hoje do SAS, ali na Tijuca. Cheguei lá, aquele estúdio bonito da rádio, eu fiquei olhando aquele negócio assim. Eu falei assim, gente, aqui que é a rádio, aquela coisa toda, estéreo laser, FM, na época o Hélio Costa tinha trazido dos Estados Unidos, uma coisa fantástica. Aí cheguei lá para conversar com o Zé Rubens, ele nunca me tinha visto. Cheguei lá só, eu gostaria de... não, tem que ser com o diretor da rádio, tem que ser com o responsável. Quem que é o Zé Rubens? Você podia me apresentar o seu Zé Rubens? Aí foi lá, sou Zé Rubens, eu sou o Daí Ferreira, o Daí Ferreira da Penha, eu apresento lá o Alvorada Show, Aí eu cheguei lá, aí ele olhou aquilo, aquela coisa, mas o padre de Souza lá, a gente tá organizando uma festa, eu preciso você me dar uma ajudinha para gravar uns... Tem como? Aí ele me apresentou a rádio, mostrou ali tudo bonitinho, aí sentou lá no estúdio, lá naquela cabine para fazer os offs, né? E aí, na hora que ele começou, eu cheguei lá, não, eu vou gravar, que é isso que aquilo, eu achava que era o bam do negócio. Aí eu olhei aquele negócio assim, aí quando vê, ele falou assim, eu posso gravar umas propagandas aí? Eu falei assim, mas você vai gravar, não vai cobrar nada da gente? Não, eu vou gravar para ajudar. Aí quando ele começou a colocar Beethoven, aqueles fundos musical, BG musical, aí entrava aquela voz, a voz dele, uma voz inconfundível, uma das vozes mais lindas que eu já ouvi. E aí entrava ali, eu escrevia tudo bonitinho lá, tudo passava, ele falou assim, eu vou gravar essa chamada para você. Eu não esqueço até hoje. Ele, festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira dos viajantes, de tanto de agosto, os missionários passionistas voltam à comunidade da Penha para marcar você na fé, aquela coisa. Eu ficava olhando ele assim, aquela coisa toda, eu falei assim, que isso, gente, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer, só que, tipo assim, era um pouquinho mais que aquilo, tipo assim, que eu gosto mais de conversar, de brincar, de ter reverência com o público, eu acho isso fenomenal. E aí eu fui ali olhando, aí quando eu fui gravar o meu, cheguei em casa correndo,
coloquei no gravador assim na fita cassete, aí só aquela voz, Rogério Barbosa, ele, Rádio Canção Nova, o amor está no ar. Aí quando veio entrar a minha lá embaixo. Imagina, 89, nasci em 73, eu tinha quantos? 16 anos. Um molequinho. 16 anos, eu olhava aquilo assim, vai ter que treinar muito. E aí veio, quando você sonha e você acredita no seu sonho e você faz a sua parte, Deus com certeza faz a parte dele. Eu acho que Deus foi muito generoso comigo, porque eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos na TV Lafayette, na Rede Minas, com grandes reportagens. E essa entrada na vida pública, na política, eu tive a oportunidade de quase trabalhar na Rádio Confidência, outras emissoras de televisão, tem várias conversações aí, às vezes uma ou outra, às vezes sombra, só daí porque você não volta para televisão, você fazer um programa aqui, aquela coisa toda. Então eu penso muito nisso, porque a gente sempre tem alguma coisa que a gente quer realizar. Sempre falta. Então, na comunicação ainda falta uma coisinha que a gente pode falar, tocar no assunto adiante. Na política, eu me considero muito realizado. Muito realizado. Porque um filho diferente alcançar os mandatos que eu já alcancei. Foram quantos? Quase 4. Porque eu assumi um período. Em 2003 assumi, depois eu saí, na época o Tererê voltou e eu fui para assumir a vice-direção do SAS, para cuidar da questão da comunicação na época, que tem naquela transformação do DEMAI para o SAS. E depois voltei. Então são 3 anos e pouco, e fico muito feliz. E quando você olha ali e fala assim, poxa, eu fui presidente da Câmara Municipal da minha cidade. E um bom presidente, com um trabalho fantástico de inovação, de transparência. Eu acho que nós contribuímos muito em 2017 para o avanço do Poder Legislativo. Porque ainda há uma inversão de valores do papel do vereador, porque aquela inversão de valores de que, às vezes, o que o executivo tem que fazer, muitas das vezes o vereador é cobrado por aquilo que não é competência dele. Então eu percebo muito isso na política. E às vezes, você pode ver, o problema está no executivo e qualquer movimentação, ela vai para a Câmara. Daí, deixa eu te falar, as pessoas que quiserem saber mais do seu trabalho, quais são as suas redes sociais? Eu tenho lá o meu Instagram, do Odair Ferreira, e também tem o meu Facebook, tem minha página. E nunca se esquecendo, né, de que eu tenho o meu programa na Rádio Correio da Serra. De 1 às 3, de segunda a sexta-feira. Agora, uma das grandes paixões da minha vida é o centro da cidade. Eu gosto daquele contato, para com um, conversa com outro. Então, essa questão da pandemia, isso mexe muito com a gente, nós comunicadores, né? professores. Vamos separar para conversar. Essa questão do distanciamento. Então, eu ali, meados, finalzinho de maio, ali, quando eu saí da rádio e olhei para o centro da cidade, não passava nenhum carro e nenhuma pessoa, eu falei assim, o mundo está acabando. Porque Barbacena é uma cidade polo. Aqui vem gente de São João, Ouro Branco, Congonhas, Lafayette, e mais de 50 municípios ao redor da cidade. Então você vê que o centro da cidade sempre está movimentado. E aí quando você chegar não tem ninguém, eu fico assustado. Você vai chegar no bar, não pode mais apresentar o show lá do Gustavo Lima. Aquela multidão. Então isso chama muita atenção. Aí a gente tem que ver aquela questão do psicológico. Nós precisamos trabalhar isso porque isso vai passar. A vacina está aí, o governo federal já está empenhando, o ministro da Saúde está correndo atrás para tudo, todo aquele protocolo de vacinar, aquela coisa toda, para que a gente possa sair o mais rápido possível disso aí. Que bom. Olha só, pessoal, o Giovanni Goulart, em entrevista,
vai ficando por aqui. É claro que eu vou fazer o convite, Odair, para você voltar aqui mais vezes, porque eu tenho certeza que tem muita história, tem muita coisa que a gente não falou aqui, viu, gente? Isso aqui dá 4, 5 programas para o Odair vir aqui falar um pouquinho mais aí sobre a trajetória dele, a carreira, a vida. E foi muito bom a gente conhecer esse ser humano maravilhoso e que vai representar todos nós, né? Que vai não, está representando todos nós lá na Câmara Municipal. Odair, que você tenha mais sucesso na rádio, na política, e pode sempre contar, e vou falar aqui em nome da direção da Web TV Mix, pode contar com a gente aqui também. Eu que agradeço, muito obrigado a todos os internautas, telespectadores que acompanharam, e dizer que eu fui aluno do Colégio Dr. Martins Paulo Lúcio, do Colégio Estadual, tive o privilégio de formar em letras e formar em jornalismo. E sou muito grato ao povo de Barbacena, aos meus pais, o senhor Jaci, a dona Nicé, minhas irmãs, todos os meus familiares, e a tantos e tantos amigos que nós temos na comunicação, como nós foram representados por dois, pela Nirvana e pelo meu grande irmãozinho, o Zé Rubens, que são pessoas que eu sempre vou tê-los aqui dentro do coração. Muito obrigado e fiquei muito feliz pelo convite. Nós aqui agradecemos, e claro, agradecer a Lenice, que me ajudou aí nesses 2 depoimentos maravilhosos. Gente, um abraço, sucesso a todos vocês e até o nosso próximo bate-papo.